Olá, boa tarde a todos. Eu sou Milene Couras, sou jornalista. Tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente vai conversar, né? Toda segunda-feira às 18 horas a gente conversa com a nutricionista Ediane Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre sementes. Semana passada a gente falou sobre temperos. Boa tarde, Georgiana. O pessoal tá entrando aqui. Vamos só aguardar mais um pouquinho para dar tempo da Ediane entrar. E aí, quem tiver perguntas já vai colocando aqui. A gente vai falar sobre chia, semente de girassol, semente de abóbora, gergelim, todos esses alimentos, esses tipos de sementes. Como boa tarde, Wesley, Sônia Martins Coelho. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Oi, Olá! tudo bem? Tudo e com você? Milene, Como eu passou a acho que eu semana? vou desligar e ligar de novo. Toda vez que meu telefone toca, o som fica baixo. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá bem, Tá bom? tá bem. Mônica Moreira, Mara, Tatiana, boa tarde para todos vocês. Que bom que estão aqui para conversar com a gente, com a nutricionista Ediane Oliveira. Ela já está entrando aqui novamente. Semente de tomate também. Que mais? Tem algumas coisas aqui que a gente já listou, algumas perguntas que eu já listei aqui para começar fazendo para a Ediane. E, por favor, participem com a gente, manda aí perguntas, todas as suas dúvidas, para a gente poder ter uma alimentação mais saudável, né? Sônia, muito obrigada pelo prestígio, por estar aqui com a gente. É um prazer. Espero que a nossa conversa aqui ajude, né? De alguma forma, da sua vida, o seu dia a dia. Ediane, eu mandei o convite aí, tá só faltando você aceitar. Quer que eu cancele o convite e mande de novo? Deixa eu mandar de novo o convite. É verdade, Tatiane. Ela é Oi, incrível. Milene, Oi, tudo bem? E agora, tá me ouvindo bem? tudo bem? Engraçado, o som ficou super bom e de repente fica baixo. Eu vou tentar te ouvir assim, qualquer coisa, depois lá na frente eu saio e entro de novo. Não sei por quê. Mas você tá sem fone? O som tá ruim pra Tô você sem fone, agora? mas eu consigo, numa boa, sem fone. Não é... Lembra que da última vez aconteceu isso? É que meu telefone tocou Uhum. e eu não atendi e acabou Ah, acontecendo isso, entendeu? Deixa eu tentar só mais uma vez, entendi. tá? O que é que você vai fazer? Vai sair de novo? Vera, doutora Rosileia. Boa noite, Vera. Estamos aqui só com um probleminha no áudio da Ediane. Já mandei o novo convite, Ediane. Só aguardando você aceitar aí. Obrigada, Vera. Oi, oi, Milene. Oi, tá me ouvindo? Tudo jóia. Eu tô em praia seca, né? Não sei se a internet aqui também é um pouquinho mais difícil, mas eu consigo te O meu entender sim. Vou falar mais telefone não pertinho. funciona. E realmente estava te ouvindo perfeitamente. É quando eu entro, deixa eu aumentar Para aqui. você fica melhor assim? Foi, agora foi. Mudou Eu alguma aumentei aqui. coisa? Mudou, ficou ótimo agora. E eu tirei o meu fone também. É só porque minha casa aqui é muito barulhenta. E aí, às vezes, eu boto o Aham. fone para diminuir o ruído externo, entendeu? Mas melhora para mim sem o fone. Fica melhor sem o fone. Tá.
Sônia Boa noite, Martins. gente. Ai, Olga. Olga entrevistei o tá seu filho aí, a Rafael Sônia, também, que tá ótimo. sempre. Eu ando muito Psiquiatra feliz. infantil. É, a Então, gente tá vamos lá. bombando no número de visualizações, né? É É verdade. um dos mais vistos do perfil, né? Eu fiquei super feliz. Ai, que bom poder contribuir. Acho que nutrição é sempre um assunto, né? É tão polêmico e que as pessoas se interessam bastante. É verdade. É muito bom. Então, vamos lá. Para quem está assistindo a gente pela primeira vez, Ediane Oliveira, nutricionista, só se apresentar rapidamente para quem está vendo a gente agora pela primeira vez, ainda não te conhece. Aham. Então tá, oi Tati, tudo bom? A Tati é minha paciente também. Então, eu me chamo Ediane Oliveira, né? Me formei pela Unirio. Eu já sou nutricionista desde 2001. Eu passei pela área de produção. Eu fui uma nutricionista que a gente fala que é da área institucional, onde eu trabalhei dentro de um aeroporto, ali no Galeão. Fiquei durante 3 anos. Foi meu primeiro estágio e eu já fui contratada pela empresa. A gente fazia produção de comida, né, em grande quantidade. Lá eu aprendi muito sobre gastronomia, controle de qualidade, higiene. Realmente acho que foi um emprego que acrescentou muito na minha vida, mas eu sempre fui apaixonada pela área clínica. Então, depois de 3 anos, eu acabei pedindo demissão e me dediquei a consultórios, academias, fiz vários cursos e tive a oportunidade também de trabalhar durante 12 anos para a Unimed Rio. Eu trabalhava na área de gestão de saúde. Então, meu trabalho nunca foi voltado apenas, né, para o indivíduo. A gente fazia programas lá para o coletivo, né, realmente envolvendo a gestão de saúde. E aí também lá eu tive a oportunidade de ter uma cozinha experimental, né? Sempre a culinária associada à clínica. Eu acho que esse é realmente o meu diferencial como nutricionista. Hoje eu também trabalho para escolas, para creches. Sou mãe de 2 meninos, um de 15, um de 12 anos, né? E aí a gente vivencia muito do que a gente vê na teoria na prática, né, com a alimentação de crianças e adolescentes, atendo no consultório da Barra também, que lá a minha especialidade é adolescentes. Isso é um resuminho aí do meu trabalho. Ah, muito bom. Bom que aí que está assistindo aqui a gente já tem até mais ideias de perguntas para te fazer. Nós aqui já Então, vamos conversamos lá. sobre ganho de peso, sobre como conservar melhores alimentos. E semana passada a gente falou sobre temperos e hoje a gente combinou de conversar sobre sementes. Eu queria saber de Uhum. você, qual é a importância de inserirmos sementes na nossa alimentação? É. Então, quando a gente estuda epidemiologia, né, que é a gente fazer um traço de como anda a alimentação do brasileiro, a gente vê que ela é equilibrada em alguns aspectos, que a gente não precisa nem se preocupar tanto. Por exemplo, ferro. Para uma mulher, é tranquilo, porque a gente come bastante carne vermelha, a base da nossa alimentação é feijão, né? Mas tem algumas vitaminas, né, alguns nutrientes que não consegue atingir a quantidade recomendada. Um deles é a fibra, né? As pessoas têm um baixo consumo de frutas e vegetais, principalmente quem não gosta mesmo do sabor. Então, acho que quando você coloca a semente, ela também é uma boa fonte de fibra. Então, quando eu atendo um paciente que ele não tem realmente paladar, ele ainda está veio ali no consultório justamente para desenvolver, né? Ele não vai do dia para a noite sair comendo todas as frutas e vegetais. Uma das formas que eu encontro de incluir fibras na alimentação dele é colocando sementes, tá? E outra questão é que a semente, na maioria das vezes, ela é riquíssima em nutrientes, tá? Em ferro, zinco, cálcio. Ela também tem gorduras boas, né? Esse é um outro problema muito grande. Eu diria assim, ferro, fibras e gorduras boas que faltam na nossa alimentação. Porque gordura boa seria peixe, azeite e castanha. Você concorda que os três são bem caros? Não é acessível a todo mundo, né? A grande maioria não consome castanhas com frequência na sua alimentação. Às vezes o amendoim é mais fácil incluir, mas a castanha em si não. Então eu vejo que a O semente ela abacate tem entra nessa características. questão da gordura boa? Oi?
O abacate entra nessa lista de gorduras boas? Entra também, mas só que o abacate também não é uma fruta tão acessível pelo preço. E te falo assim, de experiência, que muita gente não gosta de comer abacate, tá? As pessoas só tomam na vitamina. Hoje mesmo aqui, né, eu tô aqui em Praia Seca com as minhas irmãs, a minha mãe, e na hora do almoço eu fiz uma guacamole. Tinha um abacate super Adoro. maduro ali. Eu falei, metade eu vou fazer guacamole. Sabe? Só eu comi. Minha irmã experimentou. Mas, assim, não é uma fruta que eu diga que todo mundo gosta de abacate. Não é. Sabe? Então, eu vejo Uhum. que a semente é mais fácil. Por exemplo, semente de chia, semente de linhaça. Porque é super baratinho, né? Com R$ 2 você compra 100 gramas. Mais ou menos a de girassol, de chia, de linhaça, custa nessa faixa, R$ 2, R$ 3 e ela não tem gosto de nada. Então, assim, fica muito mais fácil, né? Eu pedi para o meu paciente incluir uma semente do que incluir o abacate. E aí também vem nessa questão do tipo de gordura, sabe, Milene? Porque a gordura do abacate é a mesma gordura que tem no azeite, que seria o ômega 9. A gente precisa ter uma boa relação desses ômegas, que é 3, 6 e 9. O 3 eu não Certo. encontro em qualquer lugar. Eu tenho no peixe, eu tenho na chia e tenho na linhaça. Mas mesmo assim, a do peixe é infinitamente melhor, tá? Que a da chia e da linhaça. Porque o ômega 3 ainda se divide em três tipos. E o que deveria ter mais DHA é o do peixe. Só encontro no peixe o DHA em grande quantidade. Então, muitas das vezes eu preciso do suplemento. Mas, enfim, é caro, nem todo mundo, né, tem poder aquisitivo. Então, a chia e a linhaça é uma boa forma de eu acrescentar, sabe, o ômega 3 de uma forma mais barata, mais econômica. É, o ômega 9, como eu falei, é abacate, azeite. E o ômega 6 eu encontro muito na alimentação. Justamente o problema da alimentação do brasileiro é que a gente tem muito ômega 6, porque assim, milho, óleo de soja, sabe? Tem uma série de gorduras que a gente consome que tem muito 6. E aí a gente, para ter o equilíbrio entre esses três ômegas, sempre está faltando do 3. Então é por isso que eu vejo que assim a semente ela ajuda a equilibrar demais a nossa nutrição, o nosso grau de inflamação, sabe? Então eu vejo primordial por isso, porque se a gente fosse ver deficiências nutricionais é fibra e ômegas, justamente o que tem nas sementes. Certo. E as sementes, elas podem ajudar também a combater o Léo, meu estresse, a fisioterapeuta. ansiedade? Que, Milene? Se as sementes podem ajudar a diminuir o estresse e a ansiedade? Pode assim, é uma grande aliada, tá? Quando a gente, né, foi a primeira palestra, eu acho que eu dei sobre ansiedade, eu falei muito das vitaminas do complexo B, o quanto a B6, a B9, o próprio cálcio, o magnésio, são nutrientes importantes para ajudar ao equilíbrio do nosso sistema nervoso central, né, a produzir, por exemplo, serotonina também, o equilíbrio de todas as funções cerebrais, melhorar a comunicação. Isso também é feito à base de gorduras. Então, é um grande aliado, tá? Inclusive, as sementes de frutas, assim, tipo semente de uva, semente de maracujá, né? Hoje a gente já tem alguns estudos mostrando os benefícios até dessas sementinhas, que antigamente a gente sempre jogava fora, né? Ai, maracujá, eu vou coar. A semente de uva, também tem que chupar a uva e jogar a semente fora. Hoje não. A gente sabe que aquele óleo essencial que tem ali dentro, tanto do maracujá como da uva, a gente pode ingerir e tem um efeito excelente para a saúde. Então, por exemplo, hoje eu já não coo todo o suco de maracujá. Se eu puder, eu até mastigo a semente de maracujá e como de colher, sabe? Essas sementinhas também têm, tanto é que elas têm um brilho, né? Já viu como tem um brilho quando você tira, né? Já. É um brilho, aquele brilho é gordura, né? É uma gordura boa. E a gente costuma dizer que, assim, o que é a semente, né? Se a gente fosse ver pelo lado da biologia. É como se fosse um embrião. Ali dentro está concentrado tudo que tem de melhor para aquele, né, fruto crescer. Então, até quando eles fazem sementes germinadas, tudo isso, o potencial antioxidante é bem superior. A quantidade de vitaminas e minerais é bem elevado, é bem grande. Então, eu sou super a favor da gente ingerir semente, sim.
Entendi. A Alessandra agradeceu muito, falou que ela adorou as dicas sobre o abacate. Agora, me diz uma coisa, como é que a gente... Porque assim, não é fácil simplesmente comer as sementes do maracujá, por exemplo, mastigar. Não é todo mundo que consegue, né? E que gosta disso. Uhum. Existem outras formas de consumir essas sementes? Você pode triturar. Por exemplo, o caso da semente de chia, ela já é tão pequenininha que não precisa triturar. Tem muita gente que até faz, né? A farinha de chia. Eu não gosto de recomendar a farinha de chia. Eu prefiro que a pessoa use a chia. Por quê? Porque essas gorduras também, Milene, elas se oxidam muito rápido. O que é se oxidar? É reagir com o oxigênio e transformar numa substância que não é boa para a saúde. Você começa a rancificar essa gordura. Então, o ideal é que a gente, se for triturar, triturar na hora que for consumir. Tá? Então, por exemplo, a de linhaça, ela já é uma semente que a gente prefere triturada do que inteira, porque é tão íntegra que se você ingerir a semente de linhaça inteira, ela também vai sair íntegra do nosso organismo, né? Pelas fezes. E aí você não Você não vai absorve conseguir aquela absorver gordura que eu nada. preferi. Oi? Não, era exatamente isso, que aí você não absorve a gordura, as Isso propriedades aí, da você semente, acaba né? não absorvendo a gordura. E eu precisava absorver essa gordura. Então, no caso da linhaça, é melhor que você triture. Mas você não pode comprar um potão triturado e deixar lá. Porque vai reagir, vai oxidar, e aquilo ali, em vez de fazer benefício, pode até trazer malefícios. Uma gordura oxidada é péssima para a saúde. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado. O ideal é sempre guardar numa embalagem escura as gorduras de uma forma geral. Você deveria guardar sempre numa embalagem escura, ou verde ou marrom. Já reparou que o azeite vem num vidro verde, né? Não é à toa, é porque para não atravessar a luz ali ela prejudica. Se você puder guardar sempre no armário fechado, e a mesma coisa vale para essas sementinhas. De preferência, você botar num potinho com tampa, nunca transparente. A Pode Tatiana falar. falou aqui que ela armazena as sementes de chia, abóbora, girassol na geladeira. Se tá certo isso. Melhor. Ao abrigo da geladeira, sim, bem melhor do que você usar até assim. Você melhora essa questão até do bichinho, né? Que às vezes essas sementes, pelo fato de não ter conservante nenhum, às vezes você pode estragar porque dá bichinho e tal. Então, você, por conta disso, é a luz. E uma outra coisa que eu ia falar: as sementes, elas também são mais bem digeridas quando você passa pelo processo de cocção. Então, por exemplo, quando você pega o gergelim e dá uma torradinha nele, ou a semente de abóbora, você dá uma torradinha nela, seu processo digestivo é melhor, sabe? Se você não quiser fazer isso, o ideal é você tá me ouvindo bem? Acho que você tá sumindo um pouquinho para Ela só mim. cortou agora no final, que você falou que o Tá. ideal Vou passar o meu então para só o o ideal. 4G, que eu tô com o Wi-Fi aqui, eu vou passar para o 4G. Só um minutinho, pessoal, que ela tá só ajustando a conexão dela e já volta para continuar respondendo. Sônia, eu vi a sua pergunta aí sobre a semente de jornal. Tava cortando, por isso que eu não estava te ouvindo. Tá ótimo. Você estava falando sobre a parte de guardar na geladeira e que o Isso. ideal era É a gente passar as sementes por um processo de cocção. cocção, isso. Isso. Então, assim, a semente de girassol, a semente de gergelim, se você dá uma leve torradinha, até numa frigideira pequenininha, você já melhora bastante esse processo de digestão de algumas sementes, tá? Ou então você colocar Legal. de molho. Por exemplo, a semente de linhaça, a semente de chia, se você bota de molho na água, ela forma um gel, né? Aquele Sim. gel hidratado também tem uma digestão melhor, ajudam a dar saciedade, e tudo que dá saciedade é uma forma de você comer menos, ajuda indiretamente na perda de peso. Então, por exemplo, a semente de chia, ela aumenta em até 6 vezes, é coisa dessa, né? O volume dela. Eu até ensino meus pacientes a fazer sagu
de semente de chia, que fica uma delícia. Eu boto suco de uva com chia. Geralmente, assim, 50 ml de suco de uva para uma colher de sopa de semente de chia. E deixa por uma noite. De manhã fica uma delícia, ela absorve o suco da uva. Se você quiser, em cima bota um iogurte ou faz um mingau. Fica um café da manhã maravilhoso. E assim, é uma coisinha que vai crescer 6 vezes, né? E vai te dar uma saciedade muito boa. Então, quando você usa esse processo de demolho, né, que é deixar ali hidratando, ou você coccionar, você melhora o processo digestivo. Porque excesso de semente também não é legal. Por exemplo, a linhaça mesmo. Ela é uma das que causam mais desconforto. Tem muita gente que fica cheia de gases quando consome linhaça. Então, quem não está acostumado tem que começar com uma quantidade bem pequenininha. Às vezes, assim, meia colher de chá por dia. E aos poucos ir aumentando, entendeu? Não pode ser do dia para a noite. Outra coisa muito importante na linhaça que é importante falar é sobre a questão dos fito-hormônios. Algumas dessas sementes, como acontece com a linhaça, ela tem uma substância ali que imita um hormônio, né? No caso da mulher, o estrogênio, que ela começa a ficar deficiente no período da menopausa. Então, a gente fala que é um aliado também. Então, algumas sementes ainda têm esse potencial de ajudar o teu corpo a equilibrar alguns hormônios. Legal. Olha só, deixa eu te perguntar. A Sônia perguntou pra gente o que que você acha das sementes do tomate, se você orienta que tenha algum cuidado. Uhum. Então, acreditava-se durante muito tempo que a semente do tomate, do pimentão, do quiabo, né? Os médicos costumavam falar assim mesmo, ó, tudo que tem semente você não deve ingerir porque forma cálculo renal. Né? Porque, na verdade, alguns cálculos, Milene, são formados a partir de oxalato de cálcio. E esses vegetais, eles são ricos em oxalato de cálcio. Então, as pessoas entendiam que aquela semente ela formar o cálculo, mas não é, gente, não é. É que o próprio vegetal em si, ele é rico em oxalato de cálcio, tá? Então, não adianta você tirar só a semente. Se você comer o tomate também tem oxalato. E não é só isso, tem coisas que não tem semente, que é o caso, por exemplo, do espinafre, da beterraba, não tem semente, também são ricas em oxalatos. Então, se você tem esse problema, o certo é você procurar um nutricionista, fazer realmente uma dieta reduzida, se o seu cálculo realmente vier a partir disso, que você reduza um pouco o consumo desses alimentos e equilibre com outros, né? Porque também não é só isso, não é só você formar oxalato, é você saber o alimento que te ajuda a dificultar, a impedir que você forme o cálculo, né? E aí beber água, enfim, a gente pode fazer uma outra live só sobre cálculos, tá? Que eu acho que também é um tema bem interessante, que se fala muito pouco na internet sobre isso, mas aí cabe o tema de uma outra live. Mas não tem isso. Uma outra questão que as pessoas se preocupam com as sementes é quem tem diverticulite ou diverticulose, né? Que são aquelas bolsinhas que ficam no intestino, e algumas pessoas têm o medo de que essa sementinha vá numa bolsinha daquela e cause inflamação. Isso também é mito. Isso foi, durante anos, que a gente acreditava nisso. Depois fizeram uma pesquisa séria, assim, a gente fala que é uma pesquisa que acompanhou as pessoas durante um longo período e verificou-se que não, as pessoas que não consumiam semente não tinham mais ou menos inflamação. O que a gente pede só é que se a pessoa estiver em crise, né, porque diverticulose são as bolsinhas, diverticulite é quando elas já estão inflamadas, que a gente realmente evite usar nesse período aí de diverticulite. Só nesse período que você não deve, mas porque você já teria que fazer uma dieta com baixa em fibra mesmo. Então é por isso que você não deve usar. Mas isso tudo é mito, tá, gente? De que semente causa cálculo ou que por você ter diverticulose você não deve usar. Agora sim, qual seria a contraindicação? Se você não se sente bem usando alguma dessas sementes. Eu, por exemplo,
embora saiba dos germinados serem maravilhosos, eu não tenho muita tolerância para germinados. Se eu usar muito, eu fico cheia de gases, muito, 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 com fortes dores. Então, eu já percebi. Então, assim, se tem alguma coisa germinada, que eu até gosto do sabor, eu vou usar uma quantidade pequena, porque se eu botar um pratão de salada germinada, meu organismo não vai conseguir digerir aquilo muito bem. Mas é individual, tem gente que fica numa boa, eu não. E linhaça também, eu escuto muito dos pacientes que se usar demais, dá gases ou tem diarreia. Então, assim, também para usar semente tem que beber bastante água, porque senão pode ressecar as fezes. É tudo um equilíbrio, mas eu acho que assim, é uma forma de você se nutrir muito econômica. E hoje em dia você encontra, né, essas sementes com muita facilidade, por um preço muito acessível. O ideal é a pessoa conhecer, né, o próprio corpo e assim ir Uhum. observando o que que faz melhor e o que que faz, que não faz tão bem. A Tatiana falou que ela fica perdida em como usar a semente de gergelim. E aí pediu para você dar algumas dicas para Ah, ela. então, Tati, eu vou te falar assim, eu adoro semente de gergelim em saladas. Eu, em vez de botar azeite, muitas das vezes, eu só torro a gergelim na hora e coloco por cima, sabe, do alface. Eu acho que folhas verdes, rúcula, alface, agrião, com uma sementinha de gergelim torrada por cima fica maravilhoso. Outra forma que eu gosto bastante é de empanar alimento. Ou se for empanar um frango, ou se for empanar, sei lá, uma berinjela. Eu geralmente passo, né, no ovo e depois eu misturo farinha de rosca com gergelim. Eu boto os dois juntos. E aí empano e depois asso no forninho. Também dá uma crocância muito, muito boa. Ah, eu adoro com pepino também. Eu acho que aquele cinomomo, eu amo cinomomo. Aquele pepininho que a gente faz com vinagre de arroz, aí joga o gergelim preto. O gergelim preto, gente, ele tem um valor nutricional muito próximo do gergelim branco. Ele só é um pouquinho mais rico, sabe? Então, às vezes eu quero realmente daquele visual, fico, tá faltando um pretinho aqui no meu prato. Aí eu acho que quando eu jogo o gergelim preto, até o visual dele fica diferente. Você imagina uma abóbora, que é laranja. Você joga um gergelim preto ali por cima, já dá um up, né, no teu prato, né? Eu acho que fica muito bom. É peixe, olha só, o salmão, você bote assadinho, e aí você joga um gergelim preto ou branco por cima. Eu acho que O fica atum maravilhoso. fica ótimo também. O filé de Oi? atum, você passa No no atum, né? filé de Eu acho atum. que aquele torradinho dele é que eu não tenho aquela maquininha de moer o gergelim, porque tem, né? Que ele moe na hora. Você deixa ele torradinho dentro, né? Do tipo tipo um pimenteiro, e você rala ali na hora. Aquilo fica muito gostoso. E eu adoro no ramo. Eu faço com frequência lá em casa, que é a pastinha de grão de bico. Eu não compro terrine, porque o terrine é só o óleo do gergelim. E geralmente ele tem um custo bem alto. E a dificuldade de encontrar também, que eu moro em São João de Meriti, não é terrine, você não encontra assim em qualquer lugar. Então eu prefiro usar o gergelim. Então tudo que vai terrine, eu substituo por o gergelim torrado. E fica uma delícia. Gergelim é uma das melhores fontes de cálcio que a gente encontra. Então, assim, meus pacientes que têm tolerância à lactose, que geralmente eu tenho que, olha, não vai usar laticínios, gente, vamos aumentar o consumo de gergelim. E aí eu acho que dá em tudo, até em fruta fica bom com gergelim. Tudo fica bom com gergelim. Não tem o que não fique. Legal. Arroz com gergelim, olha isso. Você faz arroz branquinho, joga ali um gergelim preto. E tudo pequena quantidade, pra você uma quantidade enorme, não. Umas 2 colheres de chá por dia já é uma quantidade bem legal, bem interessante. Bem legal. Olha, a doutora Rosileia está perguntando Uhum. se a linhaça marrom tem mais substância antinutricional do que a dourada. Olha, isso também, né? Eu acho que são muito parecidos. O que a gente fala sobre a linhaça marrom e a dourada é a respeito do solo, né? Parece que a dourada, ela não é produzida aqui no Brasil, aí a gente fica com aquele negócio de que o que vem lá de fora é melhor do que o que é daqui. Eu acho que, assim, depende muito da receita. Quando eu quero que a linhaça não apareça,
Eu acho que a dourada, ela é mais sutil, até no sabor. Valor nutricional, para mim, é a mesma coisa, sabe? É porque eles falam isso, que a terra daqui tem muito mais fertilizantes e tal, e que a dourada teria um valor nutricional melhor pela terra. E eu vejo que às vezes é a própria receita que pede a marrom ou a branca, porque a marrom realmente ela é muito escura, né? E aí se eu passo, eu trituro ela no liquidificador, e às vezes, por exemplo, vou fazer uma massa de empadinha, uma massa de empadão, quero botar um pouquinho de linhaça, fica melhor usar a dourada, porque ela fica mais clarinha, ela não vai aparecer tanto. Se às vezes o visual dela ela fica muito escura, fica muito pesada. Então depende muito da receita. Para mim, o valor nutricional é o mesmo. A diferença é tão mínima entre um e outro. Ah, tá ótimo. A Vera pediu se você pode falar um pouco da semente de abóbora. Uhum. Então, Vera, eu acho que assim, a abóbora, eu já tinha falado, né, na palestra que ela, para mim, é um dos vegetais que você pode aproveitar tudo dela, a casca, a semente, a polpa. Ela é muito rica em magnésio e zinco. Para quem não sabe, qual é o benefício principal, né? Magnésio é super relaxante. Então, uma pessoa estressada, né, com ansiedade, ela deve usar mais magnésio. E a abóbora tem na polpa, mas é mais concentrado ainda na semente. A semente de abóbora, ela tem muita fibra, que aquela casquinha é fibra, só o verdinho de dentro é que é a gordura boa, né? Então ajuda, por exemplo, tem função laxativa, você ir mais vezes ao banheiro. Ela tem função antibacteriana, antiviral, antifúngica, antihelmíntica, que a gente fala que é tipo assim, é quando você pega alguma bactéria, algum protozoário, né? Ela funcionaria como um vermífugo natural, sabe? Te ajudaria nessa questão. Mas eu não gosto de dar nenhum superpoder para os alimentos, que para mim é um conjunto. Mas assim, se a gente estuda realmente as propriedades de tudo que tem ali dentro, o poder da semente de abóbora é esse. Eu gosto muito de indicar, por exemplo, para adolescente, né? Por conta da acne. Ajuda muito a melhorar a questão da acne, justamente por essa função bactericida. E o zinco, né? Muitas pomadas antiacneicas, elas têm zinco na composição, né? Então, você imagina, é de fora para dentro, mas também é de dentro para fora. Então, quando eu trato adolescentes que eles se queixam de acne, a abóbora, a semente de abóbora, e é uma coisa que eles gostam, porque tem gosto parecido com amendoim. Então, para eles é muito tranquilo usar a semente de abóbora, eles gostam muito. Para mim, seria um dos principais benefícios a semente de abóbora é esse. E eu gosto de fazer bolo de semente de abóbora, como se fosse um bolo de paçoca. Em vez de fazer um bolo de amendoim, eu posso substituir o amendoim pela semente de abóbora torrada e moída. E fica muito parecido com o amendoim. E ela tem que ser comida sem casca, porque quando você compra, às vezes, por exemplo, na Uhum. Casa Pedro, você torra ela, depois ela solta uma casquinha, né? Mas não Pode comer precisa essa ser. casquinha? Pode comer essa casquinha, assim. Eu só não aconselho aquela branca. Tem uma que vende branca que é cheia de sal. Essa não é legal, tá? Se você Tá comprar certo. aquela verdinha que já é descascada, você pode dar uma leve torradinha, bater no liquidificador. Mas assim, o bom mesmo é comprar ou pegar na feira, né, a semente de abóbora ali natural, dar uma lavadinha, secar de um dia para o outro, depois dar uma assadinha no forno. Essa forma caseira, artesanal de fazer é muito mais saboroso. Assim, em termos de sabor, é muito melhor. Muito bem, não é tão difícil de achar, porque se em algum lugar que você vá, que tenha feira livre, ou que você compre uma abóbora média em casa, o que você tem ali de Eu vou semente tentar de fazer. abóbora é legal. E se você for num sacolão, né, num lugar, num hortifruti, você pedir, geralmente como eles fracionam a abóbora, já vendem um pedaço embalado, eles sempre guardam a semente ali. É só você pedir, eles vão te dar de graça. E a semente de girassol? Uhum. Então, a semente de girassol eu gosto porque ela tem muito cálcio, tá? Cálcio e ferro excelente. É uma das sementes que eu mais uso, por exemplo, para gestante. Gestante, eu adoro dar a semente. Depois que assim, tudo na fase tem a semente correta.
né? E assim, a gente está tentando aqui dar um guia para as pessoas, mas, gente, isso aqui nunca vai substituir uma consulta, porque a consulta realmente é individual, é você ouvir a sua história, saber o que é melhor para você naquele momento. Mas, enfim, a de girassol eu gosto de indicar bastante para gestante, porque ela tem um volume sanguíneo, aumenta em 40%, olha isso, né? Então, você imagina se você tem 2 litros hoje, né, de sangue na tua corrente sanguínea. Poxa, uma mulher gestante, ela tem 40% a mais, é coisa pra caramba. Então, acaba que a hemoglobina não consegue ser produzida a tempo, então ela está sempre com um pouco de anemia, sabe? E aí, porque a hemoglobina demora 90 dias para ser produzida. Então, no iniciozinho da gestação, é comum a mulher ter um pouco de anemia. E aí a gente precisa também aumentar essa oferta de ferro, porque tem mais hemoglobina sendo produzida e ela precisa do ferro. A semente de girassol é excelente, porque ela tem cálcio, tem ferro, tem tudo que a grávida precisa. E aí eu gosto também de dar para criança, tem um sabor bom, mas assim, qual é o tipo de gordura que tem na semente de girassol, gente? É o ômega 6. É justamente aquele que a gente não precisa muito. Então, assim, não é para abusar tanto. Se você puder fazer um mixzinho, eu compro só 50 gramas de cada semente e você ir variando ao longo da semana, é muito legal. Tem até no meus, quem quiser, no meus destaques lá do meu perfil, né? Eu ensinei a fazer uma granola de sementes, tá? Só depois tu procurar lá, Milene, ficou muito bom. Eu botei assim, 50% carboidrato, que no caso foi aveia, flocos de milho e um pouquinho de açúcar mascavo e melado de cana. E os outros 50% foi semente. Eu botei linhaça, chia, girassol, gergelim. E aí ficou uma granola que não ficou assim, só rica em carboidrato. Porque essas que a gente compra por aí, às vezes, só tem floco de arroz, granola, passas. Aí você vê tudo na lista é carboidrato. E aí você, por exemplo, um diabético já é um problema, né? Essa que eu ensinei a fazer, não. Ela tem bastante proteína, ela tem gordura boa, ela dá saciedade. Então, fazer uma granola de sementes, né? E aí é um mixzinho, também eu acho que é um super coringa, que você pode usar em várias coisas. Olha que legal. A Sônia está perguntando se ingerir linhaça com chia de manhã, se é bom para combater o colesterol e os É sim, triglicerídeos. Sônia, é sim, excelente. É uma das recomendações que também, quando tem um paciente que tem colesterol ou triglicerídeo aumentado, é a gente aumentar as fontes de ômega 3. Então, assim, eu diria que isso no café da manhã é perfeito, né? E aumentar os peixes também, aumentar os verdes, de repente diminuir um pouquinho os industrializados, mas essas sementes ajudam muito. Eu acho que independente se a pessoa tem colesterol ou não, todo mundo deveria usar. Não tem ninguém que não pudesse usar. Sabe, criança, até assim, criança que às vezes tem alergia, por exemplo, a ovo. Você sabe que tem muita gente que tem alergia clara do ovo, né? Às vezes não tem a gema, mas tem a clara. E aí, como é que faz um pão? Como é que faz um bolo sem ovo? A gente substitui. Cada ovo é substituído por uma colher de chá, de chia ou de linhaça. E se você quiser, você pode até botar de molho quando você, por uma noite, de manhã, quando você coar, você vai ver que é igualzinho a clara de ovo que fica ali, né? Forma um gel. Aquela substância ali, aquelas lignanas, tudo, ajuda a dar liga no pão, no ovo. Em várias receitinhas dá para você fazer com esse gel da linhaça ou da chia. É excelente para fazer bolo sem ovos. Que interessante. Você falou sobre as castanhas. Tem diferença entre elas, uma que seja mais recomendada do que outra, ou são todas Porque têm um assim, benefício? as castanhas, né? Eu diria que assim, eu até não consigo classificá-la como uma semente, sabe? Aqui a castanha é um fruto, é uma oleaginosa. O próprio fruto já é a castanha. Não chega a ser uma semente, tá? Assim, as castanhas têm um valor nutricional excelente porque elas são riquíssimas em proteína, tem selênio, tem uma série de vitaminas e minerais. São similares aos sementes. Eu diria que assim, é um similar com preço bem menor, mas o valor nutricional das castanhas ainda é superior, até porque elas têm um teor de gordura muito maior
que das sementes, tá? A semente acaba tendo mais fibra do que uma castanha teria. A castanha tem fibra, mas não é mais gordura. Vou dizer que você quer 70% gordura. E uma semente já chegaria a 50, 40% gordura, dependendo dela, porque parte da semente é fibra. E a castanha já não tem tanta fibra, ela é mais gordura. Então, por isso essa diferença. Para quem gosta de fazer atividade física e às vezes quer ter mais energia, existe alguma semente que ajude, por exemplo, a ter mais energia e mais disposição? Olha, não, aí não é interessante. Próximo ao exercício físico, não. Por quê? Mas que insira normalmente na É, alimentação e que dê mais disposição. não. Eu acho que é uma fonte de energia boa, como pós-treino, para melhorar a função intestinal. Mas, assim, pelo fato de ser rica em fibras, pode acelerar a função intestinal. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova de corrida. Eu tenho que tomar muito cuidado com a fibra dela, porque senão ela pode sentir, entendeu, vontade ali no meio da corrida. Então, fibras é uma coisa que a gente tem que estar longe do horário que vai fazer exercício físico. Se a pessoa treina, assim, né, faz um treino um pouco mais forte e tal. Fora isso, pode usar uma pequena quantidade. Mas não seria o ideal próximo ao exercício, porque o que eu preciso perto do exercício é carboidrato. E as sementes, elas vão até inibir um pouco a absorção desse carboidrato. Então, assim, a semente ela é muito boa para o colesterol, para o diabetes, para o triglicerídeo. Mas para o público que treina, é lógico que é bem-vindo, porque é anti-inflamatório, tem antioxidante, mas não como pré e nem pós-treino, sabe? Um pouquinho mais distante desses horários ali. Entendi. Não tenho mais perguntas. E aí, antes da gente falar, dar o spoilerzinho da semana que vem, Tá. eu queria só que você resumisse para quem está assistindo a gente a importância do uso de sementes na nossa alimentação. Eu vejo que assim, eu posso ler uma frase? Você lembra que daquela vez sobre tempero, eu fiquei procurando uma frase, eu não achei? Hoje eu achei. Então eu vou ler, e aí com base nessa frase, eu vou fazer o gancho com a semente, tá? Bom, a frase falava de tempero, tá? Tempero. Sem condimento, uma boa culinária não existe. Sem o sabor que vem da terra, as tradições de cada povo ficam incompletas. Então, eu vejo que essa parte da semente é muito isso também, né? É a gente tentar resgatar o que nossos avós, nossos pais consumiam, né? O que você tem perto aí de você para estar consumindo? Por exemplo, eu estou aqui em Praia Seca, né? Em Araruama. A gente tinha até falado, né, da flor de sal na semana passada. Aqui não tem lojinha tipo Casa Pedro. Aqui, se eu quisesse comprar semente de chia e linhaça, não tem. Talvez tenha no mercado, eu não procurei, mas deve ter ali um pouquinho de chia ou linhaça só. Né? Então, eu acho que a gente tem que procurar o que tem perto da gente, né? Qual é a semente que você, de repente, poderia estar utilizando? Mas aqui tem muito coco, né? Então, eu substituiria uma coisa pela outra. Eu acho que a gente tem que procurar ter gordura boa, fibra, e o que tem próximo a você. Eu acho que essa proximidade é que é importante. Eu acho que o Brasil, ele tem frutos, né, sementes maravilhosas aqui dentro. E a gente devia valorizar muito mais isso. As pessoas ficam muito preocupadas, sei lá, de usar um shiitake, de usar um aspargo, de usar uma berry, né, de usar uma cranberry, que não são alimentos, né, que são produzidos aqui no Brasil, né, e são caros. E às vezes ela acha que se alimentar bem é comer o que é caro. Então ela vai lá e acha que porque o produto, sei lá, R$ 70 o quilo, é melhor do que uma sementinha que tem aqui no Brasil que é R$ 2, que é R$ 3. E não, eu acho que a gente deveria, né, alimentação, como eu falei na última live, também é cultura. É a gente resgatar a nossa cultura. Aqui no Brasil a gente tem muita receita vinda de indígena, né? A festa junina vinda, né, ali dos africanos. A gente podia resgatar tudo isso, né? Quais eram as sementes que eles ingeriam naquela época? Eu acho que falta isso. O caroço de jaca, eu adoro caroço de jaca. Não é gordura, lá é carboidrato. Mas é excelente.
para a saúde. E essas sementinhas aí, ó, maracujá e uva, por exemplo, dá para eu consumir. Ó, semente de maçã não é legal, tá? Nem de maçã, nem de pera. Tem algumas sementes que são tóxicas e de algumas frutas, então não são todas que a gente pode estar consumindo, não. Eu deixei algumas sugestões aqui. Melancia, por exemplo. Melancia Para a pode. gente listar, assim, quais são as que não podem? Maçã e Maçã, pera. Maçã, pera. Tem umas que são muito duras, né? Por exemplo, não vou comer semente de lixia, né? Tem umas que são realmente muito duras, não dá para ingerir. Eu acho que dá. É mais fácil de falar o que dá. A de melão, de melancia, você pode secar, torrar. A de abóbora dá. De maracujá e uva, que eu falei que as pessoas fazem até óleo da semente da uva, que é excelente, rejuvenesce a pele, tem uma série de benefícios, né, para a pele, para o rejuvenescimento, por conta desses antioxidantes. A gente tenta, coisas que a gente ia jogar fora, tá vendo? A gente já faz o link com aquela palestra, acho que foi a segunda, né, de desperdício de alimentos, ou a terceira. É o que a gente poderia jogar fora, que você tem que ter o olhar de, será que isso é saudável? A de melancia e a de melão, eu vou te falar que não são tão gostosas, tá? Eu já provei, já fiz, não é tão gostosa quanto a de abóbora, mas dá para você usar também. Na carência de outra, o que você pode fazer? Separa, seca, dá uma torradinha, aí você tritura, aí vira aquele pozinho, você pode enriquecer um bolo, um feijão, alguma coisa, principalmente quando a pessoa não ingere vegetais e frutas. Então, assim, se eu tenho um paciente que não gosta de vegetal, não gosta de fruta, né? Ele vai ter que aprender, né? Mas é um processo, não é do dia para a noite. É uma das coisas que eu uso, é enriquecer o feijão, o arroz, o que ele gosta, com essa farinha de semente triturada. Geralmente o resultado já é muito bom. Eu fiz vários. legal, Eu excelente fiz dica. Deixa eu só falar que a Xuxeria entrou ainda há pouco agora aqui da nossa live, e aí ela comentou que ela sempre ouviu quando criança que não podia comer caroço porque criava pedra no estômago. Então, quem é que eu não consigo ler aqui? Quem foi a pessoa? Xuxeria. Então, o que que acontece? Xuxeria. Xuxeria. Isso eu falei até no início, isso é um mito, tá? É lógico que se você não se sente bem com alguma semente, é melhor que você não ingira. Se o seu corpo dá algum sinal de que comer tal semente, não estou conseguindo fazer a digestão, o intestino prendeu, alguma coisa aconteceu, é melhor você testa mais uma vez, realmente não deu certo, não vá, né? Não insista. Mas, de uma forma geral, tanto a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, como de Proctologia, como da própria urologia, eles atestam que nada disso é responsável pela formação de cálculo renal ou de que você vai ter uma diverticulite, nada, tá? Tem relação com isso. É que o próprio alimento já é rico em algumas substâncias, por exemplo, no caso do tomate. É o próprio tomate em si que é rico em oxalato de cálcio, e o excesso de oxalato de cálcio às vezes pode ajudar, né, na formação do cálculo renal. Mas até prometi uma outra live sobre isso, porque tem outras formas de você impedir que se forme, e não apenas você deixar de ingerir o alimento. Você tem que colocar o alimento que ajuda a neutralizar, mas assim, a base principal também é genética. Então, as pesquisas mostraram que você ingerindo ou não ingerindo, a chance de você ter litíase, que são esses cálculos, tá? É a mesma. Então não tem por que você não ingerir, porque você vai ter da mesma forma, entendeu? Foi mais ou menos isso que o estudo provou. E a diverticulite, idem. Então, só se você tiver em crise é que você não deve ingerir. Então, assim, eu tô falando aqui de uma forma geral, mas é ideal que quem tenha esses problemas, né, que são mais sérios, que procurem um nutricionista clínico para te orientar. Tem muita coisa que a gente pode prevenir com uma boa alimentação. E a boa alimentação, ela tem que ser individual, não é a mesma coisa para todo mundo, tá? Eu deixei várias sugestões aqui para a próxima live. Aí eu não sei se a gente Ótimo. pede para o pessoal votar. Vamos pedir para o pessoal votar. Tem 16 pessoas aí online. Quero que vocês me ajudem, tá? Então, eu botei algumas sugestões aqui para a próxima. Eu vou colocar, eu vou botar tudo que eu listei, mas eu vou escolher só 3 aqui para vocês voltarem. Olha, Milene, teve Vou uma vez falar que só você... as três para não arrumar confusão. Então, tá bom. Então, vou falar assim.
Acho que a gente podia falar sobre o bom uso das redes sociais em relação à nutrição, porque isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Essa questão da imagem que as pessoas, e até da alimentação ser perfeita demais. Então, eu acho que isso é um tema interessante a gente falar sobre o bom uso das redes sociais em relação à nossa própria imagem, à alimentação. Eu coloquei também sobre festas juninas. Eu acho que a gente podia falar sobre a influência dessa cultura e falar sobre o valor nutricional de alguns pratos, né, que a gente está aqui vivenciando isso. E o outro que eu achei interessante foi sobre insônia e alimentação. Acho que também é um período que muita gente tem se queixado, né? Então, assim, eu ia falar sobre a higiene do sono. E aí, qual que vocês preferem? Higiene do sono, redes sociais, ou festa junina? Qual desses temas aí? Alguém Eu vou perguntou aqui. botar aqui. Responde aí a pessoa enquanto eu boto aqui as Tá, opções para as pessoas votarem. isso. Quem tem um ácido úrico alto o que deve comer? Olha, a respeito do ácido úrico, eu diria que o principal é a gente tentar reduzir os alimentos fermentados, tá? Porque a maioria das pessoas, o motivo é o álcool. Então, é reduzir vinho, cerveja, qualquer alimento que tenha álcool e que ainda seja fermentado, é pior ainda. Ácido úrico, excesso de carnes, molhos. Por exemplo, o tomate é um dos alimentos que também, principalmente se for na forma de molho de tomate, não é legal. Pode comer o tomate, mas não deve comer o molho, que aumenta ainda mais. Ácido úrico precisa de uma consulta. Mas, assim, a grosso modo, eu falaria para você: tome cuidado com o álcool, com a carne, tudo que é tipo de molho. Só poderia um molho branco, tá? Nem molho de carne, nem molho de tomate. E tentar comer mais ovo, sabe? Porque realmente, tanto frango também, se a quantidade for muito grande, o ácido úrico acaba aumentando. Mas precisar de uma consulta individual. Eu acho que a maioria das pessoas pediram higiene do sono, né? Quais são os alimentos? Eu também. Foi disparado higiene do sono. Foi sim. Então Então tá. a gente, Próxima então live na vamos próxima falar sobre sono. segunda-feira, às 18 horas, vamos falar sobre a alimentação e insônia. Isso aí. Tá bom? Gente, Tá obrigada. ótimo. Obrigada Muito obrigada, pela, Ediane. pela atenção de vocês. Eu fico muito feliz. Eu tenho, assim, quando a Fátima mandou para mim, olha que legal, quantas visualizações, eu fiquei super feliz. Então, assim, por mais que agora, né, não tenha tantos, como fica gravado lá no GTV, e às vezes um vai passando para o Sim. outro, outras pessoas têm oportunidade de ouvir, de encaminhar. Enfim, eu fico bem feliz, tá? Beijo, gente. Tá Beijo, ótimo. beijo, Um Milene. beijo, Até segunda obrigada que a vem. todos. Obrigada, Ediane. E Tchauzinho. aproveita esse paraíso aí É, maravilhoso. já tô indo embora amanhã. Ai, Beijo, que pena. tchauzinho. Tchau. Beijo, tchau.